Gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas aos conferencistas, senhor Antônio Carlos Rossetti Filho e a professora doutora Lenina Pomerano. Sejam muito bem-vindos. Vou aproveitar para dar um comunicado, avisar que a próxima reunião será no dia 5 de junho, por conta do feriado e depois do congresso da USP. No dia 5 a gente vai receber o cônsul-geral da França, o senhor Jean-Marc Cavalier, que falará sobre as relações bilaterais Brasil-França. A palavra à professora Lenina. Boa tarde a todos. Eu estou aqui, vocês são alunos de Relações Internacionais. Ciência Social. Eu sou professora da FEA, sou professora do EAE, do Departamento de Economia. Estou aqui meio que de penetra, porque me pediu o professor Jacques, que tem um compromisso, que eu o substituísse nesta apresentação. Então eu vou fazer mais ou menos aquilo que o professor Jacques Markovitch me solicitou. Eu vou fazer primeiro uma apresentação do nosso conferencista, ele é que é o conferencista. Ele vai falar, diferentemente de uma palestra, ele vai explicar para você, diferentemente de uma palestra formal, acadêmica, ele é um homem de negócio, trabalha, é presidente da Câmara Brasil. Bom, eu vou ler, está escrito aqui, mas eu prefiro falar mais livremente. É presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, aqui de São Paulo. É administrador de empresas com especialização em relações internacionais e engenheiro eletrônico. Ele foi o fundador da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia, da qual é presidente da seção de São Paulo. Coordenou a instalação da primeira indústria de café torrado e moído na Rússia e é presidente executivo da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Bielorrússia. Como é um homem prático, aquilo que eu disse inicialmente, posso chamar de Antônio Carlos Rossetti, sem pôr o senhor na frente? O Antônio Carlos Rossetti vai fazer uma exposição de casos que ele acompanhou no processo de relações Brasil-Rússia. De certa forma, eu estou aqui, eu falei que estou de penetra, porque na FEA, vocês provavelmente já devem saber, eu sou a especialista sobre a Rússia, eu me dedico em pesquisas, eu me dedico à pesquisa sobre o processo de transformação da Rússia. Então, o Antônio Carlos Rossetti não é um desconhecido para mim. Nós já estivemos conversando bastante vezes, eu fiz palestras na Câmara, ele me ajuda quando eu preciso de informações concretas. Então, nós estamos aqui numa parceria amistosa para transmitir para vocês aquilo que é interessante no processo das relações do Brasil com a Rússia. Ele vai falar sobre esses casos, depois eu vou tentar falar rapidamente, que o Jacques me pediu que fizesse isso, sobre o objeto do meu trabalho sobre a Rússia, ou seja, o processo de transformação sistêmica na Rússia, as questões que a Rússia enfrenta. E depois nós abrimos, isso vai até mais ou menos 6h30, e nós vamos abrir para vocês fazerem as perguntas que quiserem, de preferência para ele, que é a estrela do nosso seminário hoje. Com a palavra, Antônio Carlos Rossetti. Obrigado, professora. Eu não vou precisar usar o microfone, porque acho que a minha voz... Acho que é porque é gravar lá, não é? Dá para entender? Precisa? Ok, eu uso então. A professora é modesta, porque ela morou muitos anos na Rússia, inclusive numa época em que estava a transição do comunismo para a democracia. A professora conviveu com muitas autoridades, personalidades russas, inclusive na visita do presidente Putin ao Brasil em outubro de 2004. Então a professora está sendo muito modesta até nesses comentários. Eu agradeço ao professor Jacques Markovitch, agradeço por estar aqui na USP. Como a professora falou, eu morei 6 anos fora do Brasil, 6 anos na Europa, basicamente Europa Ocidental, Portugal e em vários outros países da Europa, Alemanha, Inglaterra, França. Eu estudei em Portugal, minha família se mudou para lá na década de 80,
Então eu cursei colégio, depois faculdade e viajei à Europa, inclusive Rússia. Falar de Rússia é uma coisa muito, para mim, é muito importante, não só porque eu sou presidente da Câmara Brasil-Rússia, mas porque eu tenho muitos negócios com a Rússia. A Câmara de Comércio Brasil-Rússia tem coordenado parcerias, tem coordenado acordos comerciais, basicamente acordos comerciais, e quando o professor Jacques ele comentou da minha palestra, ele disse claramente que queria que eu falasse de cases. Então eu gostaria de falar de cases, coisas como falou o professor agora, práticas. Eu vou comentar, por exemplo, sobre a joint venture entre a General Motors e a Autovaz. A Autovaz é a Lada, nós conhecemos aqui como Lada, é uma empresa que fica na região de Samara, é uma empresa grande, uma das maiores empresas da Rússia, e é uma empresa estatal. Há mais ou menos 5 anos atrás, 6 anos atrás, a General Motors comprou a Autovaz. E como é que se compra uma empresa na Rússia? A Autovaz devia impostos para o governo federal. E o que a General Motors fez? Ela pagou esses impostos para o governo. Automaticamente, as ações da Autovaz foram para a GM. Então ela tinha mais de 51%. Portanto, ela podia comandar as operações da Autovaz, não só na Rússia, como também fora da Rússia. Até fazendo um paralelo, porque da mesma forma, as privatizações na Rússia foram parecidas. Porque quando foram feitas as privatizações lá, da mesma forma foram emitidas ações, essas ações foram distribuídas para a população russa e depois foram compradas pelos, eles chamam de oligarcas, por um preço muito baixo. Por isso que as grandes empresas, os grandes conglomerados russos estão na mão de pessoas jovens e muito ricas e compraram a um preço muito baixo, porque essas ações tinham sido distribuídas para o povo não sabia o que fazer com as ações, eles compraram por um preço muito baixo e hoje são donos dessas grandes empresas, né? Mas voltando a GM com a Autovaz, quando a General Motors comprou então a Autovaz, a primeira coisa que eles fizeram foi de fretar um avião com engenheiros, com técnicos, de Detroit para Samara. Esse avião, quando chegou lá, justamente para o pessoal já se inteirar de como que seria essa operação da Autovaz, de desenvolver novos carros, novos projetos, os funcionários da Autovaz bloquearam a entrada imediata desses engenheiros e desses técnicos. Por quê? Porque eles disseram o seguinte: a General Motors pode ter comprado a Autovaz, mas a Autovaz pertence a nós. Nós somos os donos da empresa porque nós somos russos, é uma empresa russa e não será dessa forma. A forma como vocês vão administrar a empresa, nós, russos, é que vamos decidir. O que foi que aconteceu? O diretor da General Motors na época, ele tentou uma conversa com o governador da região, Samara. O governador na época se chamava Konstantin Titov. Konstantin Titov é uma figura muito conhecida, concorreu à presidência da Rússia contra o Putin, perdeu isso tempos atrás. E ele é uma pessoa do Partido Socialista Russo, muito influente no partido. O Konstantin disse que não teria como administrar isso porque a Autovaz é federal. Então teria que ter uma reunião com alguém da área da esfera federal. Esse diretor, como estava insistindo muito, e chegou a ter essa reunião com essa pessoa da esfera federal, obviamente que o resultado não foi positivo, ele não conseguiu aquilo que ele queria. Mas ele não parou. Esse diretor da GM continuou esse trabalho de tentar colocar os empregados da General Motors na Autovaz. O que foi que aconteceu? Ele estava tomando café num restaurante em Samara e foi metralhado durante o café da manhã. Inclusive outras pessoas estavam tomando café também naquele momento em que ele foi metralhado. Então, isso mostra um pouco do jeito russo de atuar. Às vezes a gente... às vezes se fala muito mal da Rússia. Algumas coisas não são verdades, mas outras
são verdade. O jeito russo, por exemplo, de fazer negócio é muito diferente do jeito russo, do jeito brasileiro ou do jeito ocidental. Quando a gente pensa em Rússia, você pensa assim, é um país europeu, mas não é um país europeu. Rússia é um país europeu, sim, uma parte Europa, mas a mentalidade russa, ela é uma mentalidade oriental. Eles são totalmente diferentes do lado ocidental. Eles pensam diferente, eles agem diferente. Esse é um case da General Motors Autolast. O outro case é do Corinthians, mas não é sobre a parceria do Corinthians com aquela empresa do Kia. Eu vou falar de outra coisa. O Corinthians, ele jogou na Rússia em